Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ou seja, segundo o evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Mas como Deus julgará o segredo dos homens? Através das suas ações. Ou seja, não importa quem são ou no que acreditam, colocando toda a humanidade em pé de igualdade diante da sua justiça. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem prediletos não, gente. Porque a sua justiça é perfeita, assim como a sua pessoa. Ele, Deus, coloca todos os homens em pé de igualdade diante dele quando os julga. Deus não tem predileção por religiosos e muito menos pelos não religiosos. Ele os julga pelas suas ações, pelas ações do ser humano e não pelas suas crenças. A justiça de Deus julga os atos mais secretos dos homens, comparando-os com o seu evangelho, com o modelo do seu Filho Jesus Cristo, e os recompensa como merecem. Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. Por que todos, religiosos ou não, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo material? Ou o bem ou o mal, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque Deus julga as nossas ações e não as nossas religiões. Por isso que ninguém escapa da sua justiça. Todos nós, religiosos ou não, somos pecadores diante de Deus, porque todos nós julgamos e desprezamos aos nossos irmãos. Pecamos, pois é um ato contrário ao mandamento de Deus de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Portanto, é inexcusável, ou seja, é imperdoável por Deus quando julgas, ó homem, quem quer que seja, sendo religioso ou não, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 1. Mas como Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, segundo o seu evangelho, recompensará cada um, religioso ou não, segundo as suas obras? Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, recompensará cada um segundo as suas obras, quem faz o bem e quem faz o mal. Romanos capítulo 2, versículo 7. Deus dará a vida eterna aos religiosos ou não, isso não importa para Deus, importa para Ele aqueles que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, que não se deixam seduzir pela prática do pecado. Romanos capítulo 2, versículo 10. Deus dará glória, porém honra e paz a qualquer um, sendo religioso ou não. Isso não importa para Deus. Importa para Deus que pratique o bem. Primeiramente ele dará ao judeu, ou seja, o modelo de religiosidade, mas também dará ao grego, que é um modelo de não religiosidade. Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas Deus dará a sua indignação, a sua ira aos religiosos ou não. Isso não importa para Deus.
Importa que são aqueles que são contenciosos, aqueles que têm o prazer de contender contra todos e principalmente contra a pessoa de Deus. Aqueles que são desobedientes à verdade e são obedientes à iniquidade, ou seja, desobedientes à verdade da palavra de Deus e obedientes ao Espírito que os faz agir contrário do que a palavra de Deus ordena, ou seja, o diabo, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 8. Deus dará a tribulação, a angústia sobre toda a alma do homem, sendo ele religioso ou não. Isso não importa para Deus. Importa que ele faz o mal. Entendeu? Então, primeiramente, pode ser um judeu, um religioso, ou pode ser um grego ou não religioso, receberá de Deus a tribulação e a angústia, porque ele faz o mal. Como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 9. Jesus te ama, sendo você religioso ou não. Isso não importa para Deus. Mas ele também morreu por todos nós, religiosos ou não. E também nos julgará, não pelas nossas religiões, mas pelos nossos atos, comparando-os com os seus atos praticados no seu evangelho. Ou seja, reduzindo a todos, religiosos ou não, em pecadores. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os não religiosos, os que sem lei pecaram, sem lei, sem religião, também perecerão, serão condenados. E todos os religiosos que sob a lei, ou seja, dentro da religião pecaram, pela própria religião serão julgados e condenados por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 12. Amém? Dani Miguel.